Família é o assunto de hoje no 8 em Ponto, que já está no ar. É normal, não é? Pais agirem de forma protetora em relação aos filhos, mas até que ponto essa atitude é benéfica para a família e principalmente para a criança? O excesso de zelo pode ser tão ruim quanto a falta dele. Assunto para a gente conversar hoje com a minha convidada aqui no 8 em Ponto, a psicóloga clínica com especialização em psicoterapia infantil e consteladora familiar, Maria Inês Araújo Garcia Silva. Tudo bem, Maria Inês? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao 8 em Ponto. Obrigada. Vamos começar destacando, né, para começar, que essa preocupação dos pais com os filhos é natural e até necessária, né? Para deixar bem claro, né? Com certeza. Quando nós decidimos como pessoas, né, pela maternidade e a paternidade, o que a gente quer sempre é o bem-estar da criança. Mas cada um vai fazer essa missão, né, muito movido pelas suas próprias experiências. Não é fácil educar um filho, mas é totalmente natural. Bom, e a partir de quando essa preocupação, esse zelo, esse cuidado se tornam excessivos e, em vez de ajudarem, começam a prejudicar a família e a própria criança? Normalmente, os pais que têm essa conduta superprotetora já iniciam esse processo desde que a criança é muito pequena. Isso se exacerba quando eles estão entrando na adolescência, né? Quando eles começam a querer voar, querer ter o seu próprio espaço. Mas normalmente você já observa os pais superprotetores com um nível de tensão, de preocupação acima do normal em relação às crianças. Isso vem em função das suas experiências pessoais, ou às vezes, muitas vezes, o que a gente costuma de chamar no consultório de superproteção compensatória de rejeição. Às vezes os pais não planejaram uma gravidez, às vezes eles não têm nem como projeto ter um filho nesse primeiro momento e essa gravidez surge. Isso muitas vezes gera, sobretudo na mãe, uma rejeição inicial. Então a culpa vem muito grande quando essa gravidez vai a termo e agora eu cuido dessa criança excessivamente. Isso é um processo totalmente inconsciente, numa forma de compensar esse primeiro momento e movimento interno meu de dizer não a essa criança. Esse é uma das questões que realmente permeiam esse vínculo de superproteção. Mas basicamente a superproteção tem a ver com eu tenho medo de perder você. É um amor, um tipo de amor, mas é um amor que adoece. Bom, e que condutas, né, dos pais com relação aos filhos podem ser, então, caracterizadas como superproteção? É aquele pai que não deixa o garotinho ir numa excursão com os alunos de jeito nenhum, tem que voltar para casa, se passar um minutinho, já tem aquela preocupação toda. O que a gente pode identificar de exemplos? Você já nomeou de forma muito clara, né? Esses são exemplos bem clássicos. E sim, sem sombra de dúvidas, excursões até certa idade estão fora de contexto. Normalmente, aparece muito na conduta e na fala dos pais que o outro não é suficiente, não sabe como lidar com a criança. Mesmo assim, às vezes é a mãe que diz, não deixa sequer a criança com o próprio marido, porque acha que o pai não vai dar conta, que ela que consegue fazer, que ela que consegue saber o que a criança necessita e da melhor forma. E depois, sim, fica pesado e ela se queixa, só eu, mas quando o pai vai assumir, ela não permite. Então, esse já é um dos primeiros movimentos que a gente observa, que ali está se instalando uma conduta superprotetora da mãe em relação à criança, por exemplo. Bom, e os problemas que isso causa para a criança são inúmeros, né? Na fase de infância e nas fases mais adiantadas da vida também, né? Com certeza, porque um comportamento de superproteção imprime na criança e no vínculo a ideia de que ela não é suficiente, que ela não tem condição de perceber as questões do entorno. Eu costumo dizer que a vida não é segura. Mas todos os perigos que estão na vida, eles são possíveis serem resolvidos e nós temos todos os atributos necessários para lidar com o que surge na vida. Mas se a criança não é permitida a ela a experiência, colocar o corpo dela em jogo, experimentar-se e desenvolver essas habilidades, dificilmente no momento em que a vida lhe exigir uma conduta mais autônoma, uma conduta de direção mais assertiva, ela conseguirá ter imediatamente uma condição de resolver isso. Ela vai ficar nessa condição de duvidar da própria percepção, esperando que alguém faça por ela. E o que fazer nesse momento, né? É preciso primeiro que os pais reconheçam-se como superprotetores, busquem ajuda especializada se for o caso, né, a necessidade. Fala-se em, não sei se essa é a palavra, mas tratamento para a criança e para os pais também?
Sim, na verdade eu falava um pouquinho antes com você no sentido de que dificilmente um pai superprotetor se considera superprotetor. Mas como as consequências começam a surgir no desenvolvimento da criança, quer nos relacionamentos interpessoais com os coleguinhas deles, ele começa a ser tímido, desenvolve pouca conduta de liderança, ou ele começa a ser excluído dos grupos, ele começa a sofrer bullying, as pessoas chegam ao consultório e sim, o tratamento normalmente passa primeiro pelos pais. Esses pais que estão em dor, pelas suas experiências pessoais, que temem imensamente perder o controle, e controle é uma ilusão, a vida é fluxo. Então, esses pais, eles, quando chegam ao consultório, a gente costuma dizer que os filhos trazem os pais para o tratamento. Quando os filhos cumprem essa missão, entrando no próprio sacrifício, né, tendo dificuldades nas suas interações psicossociais, esses pais chegam. Nós temos inclusive um programa no nosso Instituto de Desenvolvimento, que é o Educando Nossos Filhos, que trata para esses pais que querem ter filhos de sucesso. E o trabalho começa com eles, onde eles vão entrar em contato com essa própria dor, com esse temor de perder esses filhos, para poder conseguir perceber que eles são pais bons o suficientes para esses filhos e que os filhos têm os recursos para se desenvolver. Você sabia, por exemplo, que a criança só anda se você acredita que ela pode andar? Olha, tem uma informação curiosa, então, né? Importante, né? E você percebe que o que os pais fazem quando a criança cai? Venha. Então, a neurociência tem mostrado que aquilo que você pensa, isso é construído na relação e no entorno. Então, nós precisamos acreditar que as crianças têm recursos para lidar com o que a vida traz a elas. Isso faz toda a diferença. Maria Inês Araújo Garcia Silva, psicóloga, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui no 8 em Ponto. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade.